Brenner pode voltar ao São Paulo? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também do Corinthians. Timão, às vésperas da final da Copa do Brasil, conseguiu pagar parte dos prêmios atrasados com os atletas. Preciso te atualizar sobre Tite e seu novo salário no Cruzeiro, mais alto do que de Leonardo Jardim. Bora te atualizar também sobre o que separa volante argentino do Atlético Mineiro, tem as últimas no mercado, bastidores, finanças, palmeirense sendo punido pelo próprio clube, faxina no Santos para abrir espaço para a contratação de Gabigol, além de muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, convite bem rápido, que tal fazer parte do grupo que mais cresce e dá dicas diárias e gratuitas para você ficar na cara do gol na hora da sua fezinha esportiva? Venha fazer parte você também do meu grupo do Telegram, já clica no comentário fixo ou na descrição do vídeo, vai ser direcionado para o meu Telegram. A partir daí basta me seguir e as dicas já vão aparecer, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo contando que o Internacional passou a negociar com Paulo Pesolano, treinador uruguaio que já comandou o Cruzeiro e está desempregado desde que caiu no Watford. A prioridade no Internacional era Tite, que foi anunciado nessa terça-feira como o novo comandante do Cruzeiro. Já Bright White notificou o Grêmio por conta de uma dívida de 7 milhões de reais referente ao pagamento ou ao não pagamento de luvas. O pior vem agora, o Bright White ainda tem contrato com o Grêmio. E se esse pagamento não acontecer, o Bright White consegue a liberação na justiça e ainda pode requerer 50 milhões de reais, que é quanto ele tem a receber até o fim do contrato. Já Evander, um dos principais jogadores da Major League Soccer nos últimos tempos, entrou na mira do Botafogo, atleta do FC Cincinnati que soma 92 jogos e 75 participações em gol desde que se mudou para a Major League Soccer. A saideira do giro de notícias, Paulinho, que é executivo de futebol do Mirassol, ex-jogador do Corinthians, foi convidado para ser CEO de um clube chinês. Mas, para ficar no Mirassol na Libertadores de 2026, o Paulinho disse não para a oferta internacional. Hora de falar sobre o Santos, que resolveu fazer uma faxina interna para baixar a folha salarial e abrir espaço para a contratação de Gabigol. O centroavante do Cruzeiro é o grande alvo do Peixe para 2026. E o Cruzeiro já autorizou o Santos a abrir negociações. Agora falta o principal, um acordo financeiro com o Gabigol e também com a Raposa. Enquanto isso, o Santos tenta se livrar do Tiquinho Soares, que ganha 1,5 milhão de reais por mês. E tenta também encontrar clubes para Mike, lateral contratado junto ao Palmeiras e que não agradou, além de Bilal Brahimi, jogador argelino que chegou na metade da temporada e praticamente não trocou de roupa. Vale a lembrança de que Guilherme também já foi negociado com o time dos Estados Unidos e a contratação do Gabigol tem uma série de defensores, entre eles Neymar e Alexandre Matos. O presidente Marcelo Teixeira também tem excelente relação com o ex-jogador do Santos. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que decidiu punir um dos seus atacantes. Bruno Rodrigues, recuperado de 2 cirurgias no joelho e que teve algumas participações ao longo da temporada de 2025, terá parte dos seus salários descontados. Tudo porque, no seu período de férias, ele participou de um torneio amador de futebol na cidade de Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, enquanto curtia férias. O time da sua cidade foi participar desse torneio, Bruno Rodrigues esteve em campo e não fez qualquer comentário ou pediu autorização para o departamento de futebol. De acordo com o Palmeiras, em uma nota oficial, a postura do Bruno está sujeita às sanções previstas no regulamento interno. Já dá para cravar que o Bruno será punido, tudo porque há o risco de uma lesão, de uma contusão, em um momento de férias em que ele deveria estar descansando. Bruno Rodrigues, que está fora dos planos do Palmeiras para o próximo ano, já contei para vocês que o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, é fã do jogador e a partir daí pode existir uma negociação nos próximos dias. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro, que separa o Galo de fechar com Matias Galarza, volante argentino que pertence ao Talleres. Da Argentina vem a informação de que a conversa deu uma bela avançada. Galarza, Talleres e Atlético já têm um acordo verbal. Resta o principal, garantias bancárias. O Talleres está muito desconfiado da capacidade financeira do Atlético, até porque a negociação é de compra em definitivo. Diante desse cenário, o Talleres só vai liberar o atleta se houver a segurança de que vai receber esse dinheiro.
O Atlético, o Corinthians, entre outros, andaram contratando jogadores do futebol argentino e não o pagaram. O Tadieres, por exemplo, teve um problema com o Corinthians que ainda não foi resolvido em relação a Rodrigo Garro. Atlético que ainda está no mercado em busca de outras contratações. Meu amigo Igor Tebe Assunção contou que o Atlético ofereceu 3 milhões de euros ao Red Bull Bragantino para a aquisição do lateral esquerdo Juninho Capixaba. Novo técnico do Cruzeiro, Tite, terá direito a um salário maior do que o de Leonardo Jardim, seu antecessor. Tite foi anunciado nesta terça-feira como novo comandante da Raposa. O contrato só se encerra em dezembro de 2026. Tite, inclusive, esteve em Belo Horizonte. Viajou no jato particular do Pedro Lourenço, se encontrou com o dono da SAF do Cruzeiro e eles estabeleceram todas as metas e o planejamento para o próximo ano. Quero contar que Tite e os integrantes da sua comissão técnica vão custar à Raposa 2,5 milhões de reais por mês, exatamente o mesmo que o Tite e seus auxiliares ganhavam enquanto trabalhavam no Flamengo. Pois bem, Leonardo Jardim, que saiu pela porta da frente com enorme moral no Cruzeiro, tinha direito a apenas 1,5 milhão de reais mensais. E eu digo apenas pelo fato dele ser um dos principais treinadores que já estiveram no futebol brasileiro. Tite só terá um salário menor do que de Abel Ferreira, o comandante do Palmeiras, tem direito a 3 milhões de reais mensais, me refiro apenas a treinadores de times da Série A. Vale a lembrança de que Carlo Ancelotti, comandante da seleção brasileira, ganha 5 milhões de reais mensais. Já Dorival Júnior no Corinthians, Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro e Luiz Castro no Grêmio, valores que incluem também as comissões técnicas, custam cerca de 2 milhões de reais por mês aos seus clubes. Hora de falar sobre o Corinthians, que às vésperas da primeira partida final da Copa do Brasil contra o Vasco conseguiu pagar parte dos bichos atrasados referentes à boa campanha na Copa do Brasil. O Timão acertou nas últimas horas os prêmios pelas classificações nas oitavas e nas quartas de final da Copa do Brasil. Falta o prêmio da semi, que foi alcançada depois da classificação dos pênaltis contra o Cruzeiro. Corinthians, dessa maneira, entra em campo nessa quarta-feira na Neoquímica Arena com muito menos pendências financeiras com seus atletas, e essa pressa dos dirigentes corintianos tinha muito a ver com a vontade de fazer com que os atletas entrassem ainda mais tranquilos para o jogo. Partida contra o Vasco que vale demais. Primeiro pela Taça Nacional, super importante. Copa do Brasil é o segundo torneio mais relevante do país, só atrás do Campeonato Brasileiro, me refiro a competições nacionais. Depois, porque o campeão da Copa do Brasil tem direito a 77 milhões de reais, dinheiro que faria toda a diferença no planejamento do Corinthians para o próximo ano. Isso sem falar na vaga garantida ao campeão na fase de grupos da Libertadores. Essa é a última chance de o Corinthians participar do torneio. Só para registrar ou completar, contar que nessa segunda-feira o Conselho Deliberativo do Timão aprovou o orçamento para 2026, foram apenas 10 votos contrários. Esse orçamento prevê um superávit de 12 milhões de reais, com a necessidade da redução da folha em 5 milhões de reais por mês. Me refiro apenas à folha do time profissional. Tendência de uma redução, uma readequação do elenco corintiano com saídas de atletas. Thales Magno e Romero já dá para cravar que estão fora. Quero falar agora sobre o São Paulo. Que história é essa de que Brenner, jogador formado na base do tricolor, pode voltar ao São Paulo em 2026? Meu amigo Alexandre Pretzel informou que São Paulo e Brenner têm negociações avançadas e que o acordo pode ser cravado a qualquer momento. Jogador que pertence ao Udinese esteve emprestado ao FC Cincinnati, temporada de 10 jogos, 6 gols e 1 assistência, esteve em campo muito pouco, mas quando jogou conseguiu marcar seus golzinhos. Jogador revelado no São Paulo e que na temporada de 2020, antes de ser vendido, disputou 44 jogos com 22 gols e 4 assistências. Foi a melhor temporada da sua carreira. Negócio na oportunidade de 11 milhões e 800 mil euros com o FC Cincinnati. Depois foi jogar na Europa, não conseguiu se firmar e tá meio que disponível no mercado. Mas o São Paulo assegura que não há nenhuma possibilidade de contratação do Brenner. Jogador avaliado como caro e, mais do que isso, para uma posição onde o São Paulo terá 3 reforços caseiros. Caleri, André Silva e Jean Francisco voltam de lesões no joelho exatamente em 2026. Há outras prioridades maiores. Em relação a contratações, o São Paulo busca um lateral direito, busca um zagueiro e busca um camisa 10. Essas são as 3 novas necessidades depois da aquisição de Danielzinho, atleta titular absoluto e capitão do Mirassol. Só para completar sobre o São Paulo, registrar também que o tricolor abriu 2 sindicâncias, uma interna e outra externa, para apurar toda aquela confusão, o escândalo da venda clandestina de camarotes e também de ingressos para shows. Esse episódio causou
ou resultou no afastamento temporário de Douglas Schwartzman, das categorias de base, e de Mara Casares, ex-esposa do presidente Júlio Casares, da diretoria social e feminina. Ah, tem mais uma importante. O São Paulo rescindiu, nessa terça-feira, o contrato com o nutrólogo Eduardo Rauen, que ganhava mais de R$200 mil por mês e havia sido responsável pela indicação de canetas, daquelas canetas emagrecedoras. O grande ponto é, constatou-se que o fornecedor do Rauen não tinha autorização da Anvisa para fazer a venda desses medicamentos. Quando a gente pensa que as confusões no São Paulo vão acabar, sempre aparece um fato novo. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia, tem live 7 da noite. Tchau!